Guarani se mobiliza para receber Brasil de Pelotas neste domingo no Estrela d'Alva pela Série D. Mas antes disso, tem a equipe da Sub-17 estreando no Gauchão. Vamos falar sobre isso a partir de agora no canal Yuri Coco Dias, repórter esportivo. Buenas, povo, tudo certo com vocês? Sou Yuri Coco Dias, repórter esportivo. Te inscreve no canal, curta este vídeo e também deixe seu comentário para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas e difundir o trabalho que os times do futebol bagiense desempenham. Vamos falar um pouco mais sobre o Guarani, que neste domingo, a partir das 3 horas da tarde, no estádio Estrela d'Alva, enfrenta o Brasil de Pelotas. É um dos últimos 5 jogos que o Guarani tem nesta fase classificatória do Campeonato Brasileiro da Série D. A gente sabe que a classificação ficou bem complicada para o Guarani por conta dos resultados recentes, mas é importante, né, dar uma resposta ao seu torcedor, principalmente pelo fato que tem mais 3 jogos em casa ainda pela frente. Este contra o Brasil, depois mais à frente contra o São Luís e também contra o Joinville, que é o último. Ainda mais que a torcida na segunda-feira entrou no treino do Guarani para cobrar dos jogadores, né, pelo rendimento e postura dentro de campo. Não houve nenhuma situação de violência, longe disso, tanto que os jogadores paralisaram o treino e os jogadores e comissão técnica conversaram e ouviram também os membros da torcida organizada do Guarani, a Barra do Índio. Mas o fato é que a cobrança repercutiu, né? A situação aí dentro de campo que o time vem apresentando nas últimas rodadas. Por isso que, independente de questão matemática, de classificação ou de projeção na tabela, esse jogo contra o Brasil tem uma importância e um grau de relevância de questão de honra mesmo dos jogadores dentro de campo. E o Brasil que vem de 2 vitórias seguidas na Série D do Brasileiro, contra a Joinville em casa e depois fora de casa contra o Marcílio Dias, situação que fez com que saltasse da 8ª para a 5ª posição na tabela, para vocês verem, né, o quanto que 2 vitórias consecutivas mexe dentro da tabela na classificação. Ainda assim, o Brasil brigar por classificação está complicado, ao menos nesta rodada, porque está a 4 pontos de distância do Marcílio Dias, que é o quarto colocado, e o Brasil já enfrentou o Marcílio Dias, então se tivesse um confronto direto, de repente poderia ser uma possibilidade de encurtar aí essa distância, mas não é mais o caso, já se enfrentaram, tanto que o Brasil venceu o Marcílio Dias fora de casa, isso que oportunizou ficar ali um pouquinho mais perto do primeiro pelotão do que propriamente na parte de baixo, coisa que é o Guarani que hoje é o lanterna da competição. E o Brasil também está confirmado para esse jogo. Havia uma dúvida com relação ao elenco, porque os jogadores na semana passada tinham deflagrado greve por conta do atraso dos vencimentos dos meses de abril e maio, mas a direção do Chavante ela pagou 50% dos valores pendentes no sábado, então os jogadores retornaram aos treinamentos e voltam a campo contra o Brasil. E contra o Guarani, perdão. Com relação ao Guarani, o técnico William Campos tem o desfalque do zagueiro Saulo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem entra na vaga deve ser o Michel Benek, que é o substituto imediato. E tem a novidade do Alan Christian, que já está participando dos treinamentos. Não se sabe se vai ser titular ou vai ficar do banco de reservas, mas o fato é que ele deverá estar à disposição para este confronto de domingo. Uma volta importante aí para o elenco, um jogador que tem um forte poder de marcação. Também estará de volta o volante Murilo Cavalcante, que na partida contra o Barra cumpriu suspensão. Então, este é o panorama geral aí do elenco do Guarani. Claro que não tem o David, que não joga mais esse ano, e nem o Lessa, que ainda segue no departamento médico. O Lessa que não jogou nenhuma partida este ano pelo Guarani, somente ficou no banco de reservas em algumas ocasiões. A gente vai trazendo ao longo da semana mais informações aqui no canal Yuri Cogo Dias Repórter Esportivo sobre este confronto entre Guarani e Brasil. Lembrando que é domingo, às 3 horas da tarde, no estádio Estrela d'Alva, e a direção do Guarani fez uma ação promocional. Todo sócio pode levar um acompanhante sem custo para a entrada no estádio. Claro que ambos têm que entrarem juntos no estádio, mas é uma tentativa aí da diretoria de conseguir um público expressivo neste domingo, haja vista que os resultados recentes causaram uma desmobilização na arquibancada. Então é isto, pessoal, e a gente traz as informações ao longo dos dias mais para você.
Mas antes da bola rolar para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Guarani tem compromisso no Gauchão A2 Sub-17. Pois é, a categoria de base entra em campo nesta sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, no estádio Estrela d'Alva. Guarani e Santa Cruz. É a estreia do Alvirrubro Bagiense com a sua categoria de base no Gauchão A2 Sub-17. A equipe do Guarani é treinada por Adenilson Caldeira e conta com a coordenação do grande Mário Medina Dornelles, uma lenda aí do trabalho com categoria de base. É uma tentativa do Guarani de formar atletas, tanto para fora, quem sabe, ou até mesmo para abastecer o elenco profissional. Inclusive, 4 jogadores da Sub-17 do Guarani já estão treinando com um profissional e já estão também regularizados no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Ainda não entraram em campo. Nenhum atleta da base entrou em campo aí nos Jogos do Guarani, mas já estão participando dos treinamentos e das atividades diárias. Então, aproveitando essa situação, esse elo então com o profissional, o Guarani então vai jogar uma competição estadual com a sua equipe sub-17. Muito importante, né? Muito importante esta formação de atletas, até para a saúde financeira e quando você pensa em futuro de um clube, a categoria de base acaba sendo uma solução muito eficaz. Nem sempre é imediata. Muitas vezes precisa matutar um trabalho a médio e a longo prazo. Mas isso o Guarani tem feito desde a instauração das escolinhas com atletas de 7 a 15 anos, até depois a criação das categorias de base com as categorias sub-15 e sub-17. E está realizando esse trabalho desde no meio do ano de 2022. Então, tem tempo suficiente aí de trabalho e agora em todo esse período vai entrar no Gauchão A2 Sub-17. A gente vai trazendo mais informações sobre os resultados e toda a repercussão também aqui no canal Yuri Kogo Dias, repórter esportivo. A gente sabe que é um horário complicado, mas quem puder, tiver disponibilidade, vale a pena ir até o estádio e apoiar então a base e a gurizada aí do Guarani. Sexta-feira, 3 horas da tarde, estádio Estrela d'Alva, Guarani e Santa Cruz. Valeu!